Então, na ação penal 503, 52, 63, 15, continuar o depoimento do senhor Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis. Só para esclarecer, a pergunta realmente é repetida. Mas, doutor, eu lembro que eu intervi nas suas perguntas depois do senhor ter feito 4 ou 5 perguntas repetidas. Então, assim, a tendência do juiz é permitir que as perguntas sejam feitas livremente. Se eu vejo que elas estão sendo repetidas excessivamente, é aí que eu intervenho. Certo? Então, por isso que eu permiti essa pergunta do Ministério Público. Mas também permiti perguntas repetidas do senhor antes daí de intervir, porque você está achando um pouco demais. Certo? Mas eu peço para evitarem perguntas repetidas. O Ministério Público só tem praticamente mais 2 perguntas. Quando o André Gustavo falava sobre essa coisa da Petrobras, o senhor narrou no seu depoimento que ele ligava para falar de coisas como informações privilegiadas. O senhor confirma isso? O que eu estava comentando, ele na verdade tratava de informações um pouco antecipando o que a gente via na imprensa 24, 48 horas depois, que eram informações desse tipo. Vai se estabelecer um novo programa de compliance na Petrobras, vai haver eu me lembro que houve uma mudança hierárquica ou de diretoria também em função já no sentido de dar mais critério técnico à Petrobras, acho que para ser diretores, gerentes, vice-presidentes, teve uma mudança hierárquica, esse tipo de coisa ele ligava sempre para mostrar, na minha interpretação, para mostrar proximidade com o senhor Aldemir Bendini e para mostrar que mantinha esse canal, no fundo para mostrar aí que tinha o peso da presidência da Petrobras. Por último, os motivos pelos quais o Marcelo Odebrecht decidiu fazer esses pagamentos foi o cargo de presidente da Petrobras, Aldemir Bendini? A minha visão é de que como dizia o próprio André Gustavo, o peso da caneta do presidente da Petrobras foi o fator preponderante para que a gente pagasse a dívida da qual eles se sentiam credores. Sem mais perguntas, senhores. Seguindo aqui na ordem da... desculpe, sem de acusação, tem perguntas? A defesa de Marcelo Odebrecht tem perguntas? A defesa de Aldemir Bendini tem perguntas? Pode a gentileza de alcançar o microfone? Posso? Pode. Só para... Com licença. Só responder sempre no microfone. Pode virar Com na licença. direção do defensor. Obrigado, professor Fernando. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Sei que o senhor já está cansado, eu vou ser Não, breve. estou à sua disposição. Muito obrigado. O senhor confirma o que o senhor afirmou nos seus 2 termos de colaboração do anexo 3 e anexo 16 da denúncia? Anexo aqui. Eu não sei quais são os anexos. São os 2 termos de colaboração que o senhor prestou a respeito dos fatos objetos deste processo. Isso constitui o anexo 3 da denúncia e o anexo 16 dessa denúncia. Confirmo. Perfeito. O senhor se lembra se depois da prisão do senhor Marcelo Odebrecht, se o senhor esteve presente junto com a CFO do grupo, a senhora Marcela Dremer, numa reunião lá no Banco do Brasil com o presidente que sucedeu o senhor Aldemir Bendini lá? Confirmo. O senhor esteve lá? Estive lá. O senhor lembra o que foi discutido naquela reunião? Eu me lembro claramente do que a razão pela qual eu fui. Os outros assuntos discutidos eu de fato não me lembro. Nós tínhamos a Odebrecht Ambiental, perdão, a referência a nós, a Odebrecht Ambiental tinha uma concessão que dispunha de um fundo garantidor administrado pelo Banco do Brasil. O fundo garantidor era o agente fiduciário, era o Banco do Brasil. Uhum. E existia uma tentativa do prefeito daquele município, o município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, de frustrar o pagamento do fundo garantidor. Então existia o gerente da agência de Rio das Ostras do Banco do Brasil que fazia uma operação para desviar os recursos do fundo garantidor, do qual o Banco do Brasil era agente fiduciário. Esse é um processo longo que nós, na verdade, tivemos várias discussões com o Banco do Brasil, inclusive isso foi levado ao judiciário, teve ações nossas ao Banco do Brasil, e naquele momento, que eu me lembre, no segundo semestre de 2015, esse assunto estava num tom elevadíssimo, eu fui avisá-los, mais uma vez, que a gente teria que recorrer ao judiciário, a um litígio com o Banco do Brasil, por conta disso. Perfeito. Eu agradeço, tenho só mais 2 perguntas aqui. Primeira, se refere ao assunto bloqueio cautelar. Eu vou pedir licença ao juízo
para retomar uma passagem do interrogatório, e eu peço perdão porque eu vou ter que incidir aqui na repetição, mas o senhor vai entender por quê. O senhor e todos aqui vão entender por quê. Quando perguntado em determinado momento pelo juízo sobre o bloqueio cautelar, o senhor explicava alguma coisa sobre ambos os lados sofriam com bloqueio cautelar. Quando veio uma outra pergunta do juiz, o senhor não concluiu o seu raciocínio. Não sei se o senhor se lembra dessa passagem. Lembro. Mas eu queria só, então, já que o senhor se lembra, o que o senhor estava comentando sobre bloqueio cautelar gerar consequências para os dois lados, se é que eu bem entendi o que o senhor começava a dizer? Naquele momento do bloqueio cautelar, eu me lembro que logo após a posse do senhor Bendini, o bloqueio cautelar, ele fez uma referência, ele e várias outras pessoas da Petrobras, dizendo que o bloqueio cautelar tinha sido feito de forma exagerada e que, ao ser exagerado, ele era ruim tanto para as empresas quanto para a Petrobras, porque, no fundo, ele estava eliminando da lista do cadastro de empresas da Petrobras, empresas que podiam estar servindo, ou seja, ele também estava reduzindo o universo de prestadores de serviços da Petrobras. Por causa de um problema no fornecimento. Você está diminuindo o número de fornecedores. Isso foi um comentário feito por ele, Bendini, em uma dessas reuniões, e feito por outras pessoas. Isso foi algo, na época, comentado. Perfeito. Agradeço mais uma vez. E minha última pergunta se refere às duas reuniões que o senhor referiu, quando perguntado pelo juízo, supostamente acontecidas lá no escritório Matos Filho, o senhor referiu, salvo engano, entre fevereiro e maio de 2015. A pergunta objetiva é: quando é que o senhor se lembrou que essas reuniões teriam acontecido? Doutor, até para lhe contextualizar, para o senhor entender, claro. O processo de colaboração, ele é um processo de colaboração permanente. Ele é absolutamente permanente. Nós, há 2 semanas atrás, juntamos aqui um novo e-mail que a gente achou. Então, isso é um processo que nós estamos, e se amanhã lembrarmos ou encontrarmos algum outro documento, nós estamos permanentemente contribuindo. Essas 2 reuniões no Matos Filho, com certeza elas surgiram depois da elaboração dos relatos, depois da entrega dos relatos. Esses relatos têm 1 ano, ou mais de 1 ano até. Esse relato, especificamente sobre o senhor Bendini, foi um dos primeiros relatos de toda a colaboração da Odebrecht. Dos 900 relatos que a Odebrecht tem, esse foi um dos primeiros a ser elaborado e trazido aqui para o Ministério Público. Eu imagino que essas reuniões tidas com o Marcelo e o senhor Bendini no Matos Filho tenham vindo a minha lembrança já agora esse ano, já no começo desse ano, já no início do processo de instrução. Não sei lhe precisar. Tanto que nós até hoje não conseguimos, estamos num esforço de tentar identificar em que datas eles ocorreram. Quando nós soubemos, a ideia era tentar identificar a data para informar o Ministério Público, mas ainda não conseguimos identificar que datas eles ocorreram. Perfeito. Enfim, absolutamente compreensível a memória, enfim, diante de tantos fatos, eu entendo perfeitamente. A pergunta que eu ia fazer, um desdobramento em cima da sua resposta, eu peço licença para só concluir o ponto, o senhor mesmo disse, o processo de colaboração é um processo dinâmico, ele vai acontecendo, os senhores mesmos fizeram juntar os autos, novos documentos depois. Quando os senhores lembraram desse fato, os senhores não tomaram, por alguma razão específica, não tomaram o mesmo procedimento de informar? O senhor sabe informar por que razão? Se isso foi discutido? Eu posso responder. Não tem pergunta problema. É diferente, doutor. Posso explicar a diferença. Claro, a primeira pergunta foi quando lembrou. A segunda pergunta é por que razão não foi trazido aos autos. São 2 perguntas diferentes, com todo respeito. A primeira pessoa que mencionou o escritório Matos Filho foi o Bendini no depoimento dele em fase policial. A pergunta é para o acusado, com todo respeito. A pergunta é direta, objetiva. O senhor pode responder. Vamos adiante. Não, eu estou à disposição para colaborar. Eu estou entendendo a sua disposição. Veja, qual que é a pergunta então mesmo? A primeira pergunta já foi respondida, Excelência, quando lembrou. A segunda pergunta é por que razão isso não foi relatado nos autos, assim como os e-mails e as outras descobertas feitas depois da colaboração. Não, veja, esses encontros, na verdade, a gente, para nós, até para trazer de uma forma consciente, primeiro, esses foram encontros basicamente onde
O senhor André Gustavo não teve presente, ele não trazia a vinculação do senhor André Gustavo com o senhor Aldemir Bendini, o que não caracterizava essa vinculação. O meu relato e meu foco foi muito mais em buscar a vinculação entre o senhor Aldemir Bendini e o senhor André Gustavo. Esses encontros foram marcados, inclusive, a partir de negativas também de que houvesse o encontro na Petrobras, e o senhor André Gustavo então propunha que o encontro fosse fora, né? E nós não temos a depuração da data, por que ele não foi trazido. Ele é absolutamente transparente, não tem, foram trazidos outros e-mails. Assim que a gente tiver a informação, a data, nós traremos, e estamos buscando isso. Eu entendo perfeitamente, super satisfeito com a sua resposta. Muito obrigado mais uma vez. Defesa de André Gustavo, tem perguntas? A defesa de Antônio Carlos. Sim, excelência, apenas uma pergunta. O senhor conhece o senhor Antônio Carlos Vieira? Doutora, como eu já respondi aqui à excelência do juiz, eu só soube que do senhor Antônio Carlos por ocasião da 26ª fase da Operação Lava Jato, quando nós vimos que ele sofreu uma condição coercitiva. Sem perguntas. A defesa de Álvaro José Galhês, tem pergunta? A defesa do próprio acusado tem questões que você quer respondesse? O senhor gostaria de falar algo ainda, acrescentar no seu depoimento, alguma coisa? Não, excelência, dizer que eu estou à disposição e sempre com o maior intuito aí de colaborar. Tá certo, então vamos interromper aqui a gravação.